Olá, bom dia, amigo ouvinte, a graça e a paz do Senhor. Estamos começando o programa A Tua Palavra é a Verdade, com vocês aqui, Francisco Araújo, compartilhando a maravilhosa Palavra de Deus. Esse programa é um programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova e queremos desde já fazer um convite a você para nos visitar, para participar das nossas reuniões. As reuniões acontecem nas quartas e sábados às 19h30. Nas quartas-feiras, as reuniões acontecem nos lares, inclusive pode ser na sua casa, reunião familiar para estudo da Palavra de Deus, para oração, meditação na Palavra. E aos sábados, o nosso endereço é Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, na residência do nosso irmão Die e da irmã Luciana. Você é nosso convidado para estar conosco nesse próximo sábado, 19h30. Desde já quero agradecer a você pela sua audiência e rogar a Deus que Deus abençoe grandemente o seu dia, seja um dia maravilhoso na presença de Deus. Toda segunda-feira estamos aqui às 10 horas, toda segunda você tem um encontro marcado conosco, você tem um encontro com a Palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Nos últimos programas temos falado sobre os milagres de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o milagre da ressurreição de Jesus. Então já quero convidar você para pegar a sua Bíblia, para acompanhar conosco a leitura bíblica que vamos fazer no programa de hoje. Hoje nós vamos ler essa passagem das Escrituras, se der tempo, nos 4 evangelhos, no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos, no de Lucas e no evangelho de João, porque todos os 4 evangelhos registram a ressurreição do Senhor Jesus. Esse será o nosso tema hoje, a ressurreição de Jesus. Então pega a sua Bíblia e acompanhe conosco, sem dúvida será uma bênção. Antes vamos falar aqui de alguns amados amigos, ouvintes que estão ligados, ouvindo o nosso programa. Lá o irmão Valdênio, lá na oficina, a irmã Adriana, a irmã Ana, lá no Sítio Geraldo. Todos vocês que estão no Sítio Geraldo, muito obrigado pela sua audiência. Mandando aqui um abraço para a irmã Dalva, lá no Sítio Geraldo, como também para a Dona Alta. Dona Alta é no São Tomé. Deus abençoe todos vocês do São Tomé que estão ligados. Deus abençoe grandemente todos que estão nos sítios, nas fazendas, nas chácaras, com o seu rádio ligado, ouvindo por meio do aplicativo, do celular. Deus abençoe grandemente o seu dia. Também aqui na nossa zona urbana, todos os amigos ouvintes aqui que estão nas repartições públicas, estão no comércio da nossa cidade, ou que estão em casa, ouvindo o programa, ouvindo a programação da sua residência, da sua casa, aqueles que estão nos afazeres diários, nos afazeres domésticos. Deus abençoe a sua manhã. Esperamos que essa seja uma manhã abençoada no nome de Jesus. Aqui a irmã Fátima, a Carmelita, a Marisete, a Graça, ao Ailton, ao irmão Edivaldo, também a irmã Antônia, ao Mateus, à irmã Edith, ao José também, irmão José. Deus abençoe grandemente o seu dia. Ao Romildo lá na barbearia. Todos vocês, nosso muito obrigado. O irmão Die lá na eletrônica digital. Também o irmão Arquimedes aqui na prefeitura. Deus abençoe o dia de todos vocês. E também os nossos amados que nos escutam, espalhados por esse mundo afora, por meio da internet, Os irmãos lá em Campina Grande. Campina Grande temos alguns amados irmãos que sabemos que estão ligados, ouvindo o irmão Jair, a irmã Ceissa. Deus abençoe grandemente o dia e a semana dos irmãos. Ao irmão Clidênio, a irmã Joilma ali no Jardim Continental, ao Silvestre, a Laniene, a irmã Renata, quem quer que esteja nos ouvindo, receba a nossa gratidão, continue ligado, que é maravilhoso poder contar com a audiência de cada um de vocês. Isso é um encorajamento para nós, quando nós encontramos os irmãos, as pessoas e falam que estão ouvindo o programa. Isso nos estimula a continuar compartilhando da Palavra de Deus com você aqui, por meio desse programa, que é o programa A Tua Palavra é a Verdade. Queremos lembrar ainda que nós temos um canal no YouTube, o canal Riquezas de Cristo. Se você não conhece,
Dá uma pesquisada aí no YouTube, canal Riquezas de Cristo, faz a tua inscrição lá, que não é gratuito, né? A inscrição no canal. Você também pode estar assistindo ali o conteúdo que nós temos disponibilizado, tem muita coisa boa lá, tá? E também esse programa, geralmente nós gravamos e colocamos disponível lá no canal, e quando é possível nós fazemos também a transmissão ao vivo. Hoje está sendo gravado e durante a semana nós vamos estar disponibilizando o programa de hoje lá no canal Riquezas de Cristo, tá? Grandes opções aí para você continuar assistindo, ouvindo o nosso programa e também assistindo. Caso também você tenha perdido um programa, não deu para ouvir, vai lá no YouTube, no nosso canal Riquezas de Cristo, que é bem possível que o programa esteja disponível lá no nosso canal. Graças a Deus por isso. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Antes de nós entrarmos no tema de hoje, nós vamos ouvir o nosso apoio cultural. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata, mas infelizmente ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive. Com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 839-9148-2126 839-9148-2126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida, e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à Rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre Alagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Iaiá Tavares. Telefone 987-37-8837, 987-37-8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 12 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras, então toda segunda você tem um encontro marcado conosco. Você tem um encontro com a Palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Eu quero convidar você para permanecer conosco, ligado aí, atento ao que nós vamos estar compartilhando, o que para nós é motivo de alegria, de honra ter a sua audiência, ter você conosco. Lembrando também que o nosso telefone está disponível para a sua participação, é o 981 13 5880. Se você quiser entrar em contato conosco, o telefone é 981 13 5880. Você pode entrar em contato conosco.
Lembrando também das nossas reuniões, quartas e sábados, 19h30. Você é o nosso convidado. O endereço: Rua Erina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, na residência do nosso irmão Die e da irmã Luciana. Continuando, porque nós já estamos, na verdade, falando há vários programas, eu acho que esse é o 9º programa, que nós temos falado a respeito dos milagres de Jesus. E quantas passagens maravilhosas nós analisamos aqui no nosso programa a respeito dos muitos milagres realizados por Jesus. Nós vimos cegos sendo curados, né? Mulher doente sendo curada, a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, paralíticos, pessoas endemoniadas, o Senhor fazendo ali o milagre de acalmar uma tempestade, entre outros. Nós vimos muitos milagres, a ressurreição que foi na semana passada, nós falamos de João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, que coisa maravilhosa. Nós podemos estar compartilhando com vocês, compartilhamos nos programas anteriores sobre esses milagres de Jesus. E eu espero que isso tenha estimulado também você a ter um contato maior com a Bíblia. São narrativas magníficas e são registros históricos de coisas que aconteceram quando o Senhor Jesus estava entre nós, né, entre os homens. E por isso que eu espero que isso tenha estimulado você a ter um contato maior com a Bíblia, a ler, fazer a leitura. Eu recomendo demais a leitura dos evangelhos, né? Que vai narrar ali a história do Senhor Jesus. É uma leitura de fácil compreensão. Todos podem estar fazendo, recomendo que o faça, porque assim vai conhecer mais a respeito de Jesus, da sua obra, né, do seu ministério, daquilo que ele realizou. Então faço esse encorajamento a você que tem uma Bíblia em casa, pegue ela para ler, faça a leitura, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar maravilhosamente. Você vai passar a ter uma compreensão melhor dos textos bíblicos, você vai passar a ser uma pessoa mais sábia, porque você está em contato com a verdadeira sabedoria que é o próprio Deus, que é a palavra de Deus. Então fazemos esse encorajamento, é por isso que o nosso programa, a maior parte do nosso tempo, nós dedicamos para a leitura, para o estudo da palavra de Deus, para que você seja grandemente abençoado por essas verdades preciosas que nós compartilhamos aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Hoje vamos falar a respeito da ressurreição de Jesus. Você já ouviu sobre a ressurreição de Jesus? Você entende o que é a ressurreição? Você consegue compreender o que aconteceu com a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus? Nós vamos estar vendo isso a partir de agora. Antes de nós falarmos sobre a ressurreição, é importante nós entendermos que a morte do Senhor Jesus, porque a morte antecede a ressurreição. Então, antes, obviamente, que ele ressuscitasse, ele precisava morrer. Então nós precisamos entender que a morte do Senhor Jesus não foi uma obra do acaso, não foi por causa que simplesmente os homens quiseram tirar a vida de Jesus, mas pelas Escrituras fica claro para nós que a morte do Senhor é apenas o cumprimento da vontade do Pai, da vontade de Deus, que enviou o seu Filho Jesus exatamente com esse propósito. O propósito de ir à cruz e morrer. Morrer para substituir cada um de nós, morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Isso só foi possível por causa da morte de Jesus. Mas unida à morte de Jesus, nós temos a ressurreição, porque se não houvesse ressurreição, tudo estaria acabado, nada faria sentido. Por isso que é tão importante nós entendermos o que é a ressurreição, a importância da ressurreição de Jesus, é necessário isso. E fica evidente que o Senhor Jesus veio exatamente com esse propósito, porque no capítulo 20, não apenas no capítulo 20 de Mateus, mas nesse evangelho de Mateus mesmo, várias vezes o Senhor Jesus fez menção da sua morte. Ele tinha vindo exatamente com esse objetivo. Inclusive os discípulos não entenderam, né? Ele falou que tinha que ir para Jerusalém, morrer e tal, e os discípulos não entendiam.
Teve uma situação que Pedro tentou impedir, dizendo: Senhor, de modo nenhum isso vai te acontecer. Aí o Senhor repreende, né? Porque o Senhor veio exatamente com esse objetivo. E no texto que vamos ler agora, Mateus capítulo 20, o versículo 17 a 19, ele vai dizer o seguinte: estando Jesus para subir a Jerusalém, ele já ia com esse objetivo, né? Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 apóstolos, né? E em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus, antes de subir para Jerusalém, naquela semana que antecedia a sua crucificação, ele disse isso para os seus discípulos. E nós temos o registro no livro de Mateus, que 4 vezes o Senhor fala a respeito da sua morte e da sua ressurreição, que ele veio exatamente com esse objetivo. Então muitas pessoas não entendem e acham que o Senhor foi morto porque não conseguiu se libertar, não conseguiu impedir que isso acontecesse, que os discípulos não conseguiram, que o próprio Jesus não conseguiu impedir. Não. Ele foi à cruz exatamente porque foi com esse propósito que ele veio aqui. Na verdade, a morte do Senhor Jesus não é uma derrota, mas é uma vitória, porque cumpre o propósito de Deus, cumpre o plano de Deus. Então ele veio exatamente para ir à cruz e morrer por mim e por você. Foi isso que ele veio fazer. Jesus não veio passear aqui na terra, conhecer, se relacionar com a humanidade. Ele veio para cumprir a obra da redenção. E a obra da redenção ela é completa com a morte e a ressurreição de Jesus. Porque se não houvesse ressurreição, nós não teríamos como sermos alcançados pelos benefícios da morte, porque ele estaria ainda lá no túmulo. E alguém no túmulo não pode fazer absolutamente nada por ninguém. Inclusive, amado ouvinte, essa é uma diferença, ou essa é a grande diferença do cristianismo para as religiões que existem. Nas demais religiões, como o budismo, hinduísmo, os ismos que tem por aí, não é? Aquele que é o seu principal representante, né, o seu profeta, ele está no túmulo. As pessoas podem visitar o túmulo de Maomé. As pessoas podem visitar o túmulo de Buda, ele existe, ele está lá, o túmulo está lá e os seus restos mortais continuam lá. As pessoas podem visitar o túmulo de Allan Kardec. Continua lá os seus restos mortais. Mas é impossível se visitar o túmulo de Jesus porque lá não existe mais nada. Ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E essa é a diferença do cristianismo para as religiões. É que aquele que estabeleceu, que criou o cristianismo, aquele que é o principal, a figura principal do cristianismo, ele não está morto. É por isso que a palavra de Deus, é por isso que a fé cristã, ela pode transformar a vida das pessoas. Porque aquele que foi morto, ressuscitou, está vivo e está atuando naqueles que creem no seu nome. Essa é a grande diferença que nós temos do cristianismo para as religiões. As religiões não podem receber ajuda dos seus profetas, daquele profeta, né, como é o caso do islamismo e os demais. Não tem como, porque eles continuam lá no túmulo. Eles nada podem fazer por aqueles que seguem os seus ensinos. Mas no cristianismo é diferente. Aqueles que têm um encontro verdadeiro, real com Cristo, têm as suas vidas transformadas, porque Cristo não permanece no túmulo, mas ele ressuscitou dentre os mortos. E essa é a razão porque o homem pode ser transformado pela fé
em Jesus. Então é importante falar isso, né, que o próprio Senhor Jesus, como nós vimos aqui em Mateus 20, profetizou a respeito da sua morte. Ele disse que ele ia para Jerusalém, ia ser entregue pelas as autoridades, os escribas e os fariseus, queria ser depois entregue aos gentios para ser castigado, depois seria morto e ao terceiro dia ressuscitado. Olha só, Jesus mesmo falou tudo isso para os seus discípulos, que a princípio nem acreditaram, só depois é que eles foram entender a palavra de Deus. Então é importante primeiramente colocar isso. E vamos aqui para o nosso texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 1. Diz assim o versículo 1. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Aqui diz assim nesse versículo que ao findado sábado o Senhor Jesus tinha sido crucificado, tinha sido sepultado na sexta-feira, né? Então nós temos a sexta, nós temos o sábado que é falado aqui, fala assim, ao findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, isso aconteceu no início do dia, no raiar do dia, diz que Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, elas foram visitar o sepulcro do Senhor Jesus. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então, elas diz que as mulheres foram visitar o sepulcro e diz também que houve um grande terremoto. Quando o Senhor Jesus ressuscita dentre os mortos, aquilo abalou as estruturas da terra, porque foi um evento de uma proporção gigantesca. Ele venceu a morte, ele saiu da morte. Por isso que houve esse grande terremoto. E diz aqui que um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Por que está falando aqui de uma pedra que que fechava o sepulcro? Porque era assim que geralmente eram feitas os sepulcros, né? Então se cavava, fazia-se um buraco numa rocha e se colocava, depois que o corpo era colocado, eles colocavam uma grande pedra para fechar a entrada daquele sepulcro. E essa pedra era tão pesada que era necessário mais de uma pessoa, 2, 3, dependendo da situação, tanto para colocar como para remover. E aqui diz que o anjo removeu a pedra e ficou assentado, sentou-se sobre ela. Então essa foi a visão que as mulheres tiveram quando chegaram lá naquele lugar. E é interessante nós observarmos uma coisa. Algumas pessoas podem pensar que o anjo removeu a pedra para que Jesus saísse do túmulo. E não é isso. Não foi isso que aconteceu. Porque quando Jesus ressuscita, ele já está num corpo transformado. Ele continua com o seu corpo, o corpo que ele recebeu de Maria. Mas agora esse corpo está transfigurado, está transformado, de maneira que ele não precisa mais se preocupar com a porta, com algo que esteja impedindo de alguém passar, porque ele pode passar por ela. E isso aconteceu de fato quando ele aparece para os discípulos. Diz o texto que os discípulos depois disso estavam trancados, com medo dos judeus, estavam reunidos ali trancados, e Jesus se pôs no meio dele e disse: Pai, seja convosco. Então, a partir da ressurreição, o Senhor não está mais limitado pelo espaço, de maneira que ele pode entrar e sair em qualquer lugar sem a necessidade de que as portas sejam abertas. Então, aqui, quando registra que o anjo, ele removeu a pedra, não era para que Jesus saísse, que ele não precisava disso, mas era para que as pessoas que estivessem chegando, como essas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, e outras mulheres, porque o texto diz que não foi só apenas essas duas, mas outras mulheres também foram ao sepulcro. Então, quando elas chegaram, elas puderam ver, puderam testemunhar, testificar de que ali não havia mais ninguém. Depois também os discípulos, Pedro e João também vêm correndo, entram e percebem e veem que Jesus não está mais ali naquele lugar,
mas ele ressuscitou. Então a remoção da pedra tem esse objetivo. É o objetivo de que aqueles que chegaram pudessem conferir que Jesus ressuscitou. A remoção da pedra não foi para Jesus sair, porque não precisava de que a pedra fosse removida para isso, porque o seu corpo agora era um corpo glorificado. Era um corpo que passa pelas paredes. Inclusive, nós um dia teremos também um corpo assim, quando o Senhor Jesus voltar e transformar e completar a salvação dele nos seus filhos. Então aqui nesse versículo 2 fala: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. O seu aspecto, versículo 3 diz: o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Esse era o aspecto do anjo. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Que guardas são esses? Foram os guardas, que foi solicitado, as autoridades solicitaram, os fariseus, os religiosos solicitaram que colocasse os guardas ali, para que ninguém... A desculpa deles era que alguém poderia vir roubar o corpo de Jesus e dizer que ele que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. E assim dizer que Jesus tinha ressuscitado quando eles na verdade tinham roubado. Então por isso que eles solicitaram a guarda que ficou ali para impedir que alguém se aproximasse. Então quando aconteceu esse evento, esse terremoto, diz aqui que os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Versículo 5, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei o que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Olha só, confirmando o que eu falei do versículo 3, A razão porque eles tinham removido a pedra, do versículo 2, na verdade. Então, o que é que ele diz? O que é que o anjo falou para elas? Disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Olha, ele falou para vocês que isso ia acontecer. Por 4 vezes Jesus fez a menção da sua morte. Só aqui no Evangelho de Mateus, Então o anjo está dizendo: olha, assim como ele falou para vocês, ele não disse a vocês que ele ia ressuscitar, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Vinde, vê onde ele jazia, venha ver que aqui era onde ele estava, mas aqui não tem mais ninguém, ele ressuscitou. Então eles chamam, elas para ver. Diz aqui: vinde, ver onde ele jazia. Então, um convite a elas a conferirem, a testificarem, a terem certeza de que o corpo de Jesus não estava mais ali. E no versículo 7 fala ide. É interessante que nós temos no versículo 6 um vinde, para ver, e agora no versículo 7 um ide. Agora vocês precisam ir. E para quê? Ele diz: ide, pois, depressa, e dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, onde o vereis, é como eu vos digo. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa interessante. Aquelas mulheres chegaram ali, puderam testificar, puderam conferir, puderam ver com seus próprios olhos que o túmulo estava vazio, certo? E ele disse mais, é assim exatamente como ele disse. O que vocês estão vendo aqui foi o que Jesus falou. Isso foi o que o anjo testificou para elas. E disse: agora vocês vão depressa, vai e depois depressa. Então nós temos um convite e nós temos um comissionamento quando diz ide. Para quê? Para dar testemunho, para testemunhar, para testificar da ressurreição do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, Glória a Deus por isso. Vamos ouvir um hino. Na sequência, nós continuamos. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou.
ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Estamos às 10 horas 37 minutos. Você está ouvindo o programa Tua Palavra é a Verdade. Aqui com vocês, Francisco Araújo, compartilhando da maravilhosa Palavra de Deus. E você ouviu Perdão e Graça, do Ministério Vineyard. Realmente esse grupo cristão, né? Tem muitos hinos maravilhosos. Se você não conhece, pesquisa aí Ministério Vineyard. Tem muitas canções lindas que engrandecem e que glorificam o nome de Jesus. Nós estamos falando a respeito da ressurreição de Jesus, Mateus capítulo 28. Estamos fazendo a leitura e comentando com você. Lembrando mais uma vez as nossas reuniões, quartas e sábados, 19h30. Os sábados, o endereço é Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Nas quartas-feiras são reuniões familiares, reuniões nos lares. E se você desejar, entre em contato conosco. Se você deseja receber uma reunião na sua casa, essas reuniões é para nós estudarmos a Palavra de Deus, orarmos e louvarmos o Senhor. Telefone 98113-5880, 98113-5880. Podem entrar em contato conosco. Indo aqui, voltando para o nosso texto aqui de Mateus capítulo 28, nós fizemos a leitura agora, antes de concluir o bloco, de ouvirmos o hino, dos versículos 6 e 7, né, que dizia que aquelas mulheres foram ali ao sepulcro de Jesus, e tinha um anjo lá, e disse para elas, ele não está aqui,
Elas foram para ver o Senhor Jesus, ali para visitar o túmulo do Senhor Jesus. Mas assim, o anjo falou, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Jesus predisse tudo o que estava para acontecer. E disse a elas, vinde, vê onde ele jazia. E depois falou do versículo 7, e depois depressa, e dizer a seus discípulos. O que era para ele dizer para os discípulos, para elas dizerem para os discípulos? Que ele ressuscitou dos mortos, e que vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. É como eu vos digo. Então a mensagem que ela devia levar era a primeira que elas puderam conferir ali, testificar de que Jesus tinha ressuscitado e que estava mandando que eles fossem para a Galiléia, que lá eles iam ver o Senhor. Interessante, exatamente a Galiléia onde começa o ministério do Senhor Jesus. Ele fala para os discípulos se deslocarem para lá, porque ali eles iam ver o Senhor. No versículo 8 fala, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Olha só que coisa interessante. Fala que elas saíram dali apressadamente, como o anjo falou, para elas irem depressa. Elas saíram dali apressadamente, tomadas de medo, porque elas não conseguiam entender bem o que era, o que tinha acontecido, né? O que era a ressurreição, né? Algo muito maravilhoso que aconteceu ali. Teve até um terremoto também naquele lugar, né? Então diz que elas saíram tomadas de medo e de grande alegria. Elas estavam cheias de alegria porque o seu Senhor havia ressuscitado, como ele tinha dito. Então os seus corações estavam cheios de alegria, cheios de esperança. Irmão, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos nenhuma esperança. Vamos só ler um texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, né, de 1 Coríntios, a partir do versículo 1, que ele está falando, inclusive, o apóstolo Paulo falando sobre a ressurreição de Jesus, vai dizer que ele apareceu para vários discípulos, como ele mandou que elas dissessem que ele ia aparecer. Então, no 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1, fala, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo que a morte de Cristo foi cumprindo exatamente o que estava escrito, segundo as Escrituras. No versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está falando que tudo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, era o cumprimento das Escrituras. Assim como estava registrado, aquilo se cumpriu. E ainda diz que ele apareceu para os discípulos, né? O versículo 5. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. É interessante que Paulo registra que o Senhor apareceu a Pedro e depois aos 12. Nós lembramos que Pedro foi aquele que negou o Senhor. Antes do Senhor ir à cruz, Pedro tinha sido aquele discípulo que tinha negado o Senhor, dito que não conhecia o Senhor. Mas após a ressurreição, aqui está registrado que o Senhor aparece a ele. O Senhor vai diretamente após a ressurreição, aparece para Pedro para poder certamente encorajá-lo. E depois aos 12. Versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, né, no tempo de Paulo. Porém, alguns já dormem. Então, Paulo está testemunhando que a ressurreição de Jesus ela também fica evidente. E nós podemos crer porque depois da ressurreição o Senhor Jesus apareceu para várias pessoas. Apareceu para Pedro, apareceu para os 12, né? Para os 11 na verdade, porque já tinha aparecido para Pedro. Apareceu também aqui, diz aqui, apareceu para mais de 500 irmãos.
de uma só vez, né? Diz o versículo 7 agora: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e no final, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Então, o apóstolo Paulo aqui está relatando as aparições do Senhor Jesus após a sua ressurreição. Ele foi aparecendo ali para os seus discípulos, para vários irmãos, apareceu também para Tiago, apareceu para o próprio Paulo. Então, isso são evidências da ressurreição do Senhor Jesus. Isso é algo muito importante. Então, exatamente como ele tinha falado, voltando aqui para o texto de Mateus 28, diz que elas saíram apressadamente, o versículo 8, né? E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então, aquelas mulheres que foram pioneiras, tiveram a disposição de logo cedo ir visitar o sepulcro, elas tiveram o privilégio de ver o Senhor. Diz esse versículo 9: e eis que Jesus veio ao encontro delas. É muito marcante aqui nessa passagem, né? Essas experiências dessas mulheres, o quanto elas amavam o Senhor e quanto elas tiveram o privilégio de ser as primeiras a verem o Senhor ao ir ao sepulcro logo cedo. E Jesus disse para elas: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Elas se prostraram diante do Senhor. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá me verão. Elas já tinham recebido essa orientação por parte do anjo que estava lá. Já tinha dito que eles deveriam avisar os discípulos que o Senhor Jesus ia para a Galiléia, que eles iam ver ele lá. Aqui Jesus mesmo diz para elas, para que ela não tivesse medo: não temais, ide avisar aos meus irmãos. E aqui eu chamo a atenção para o que Jesus fala aqui. O Senhor chama ele de meus irmãos pela primeira vez. Olha só que coisa interessante. Jesus já tinha chamado ele de amigos, já tinha chamado ele de ovelhas, né? Ou seja, a figura dele como pastor, já tinha chamado eles de servos, o Senhor Jesus sendo o Senhor sobre eles. Mas aqui o Senhor Jesus os chama de irmãos. É a primeira vez que eles são chamados de irmãos. Por que que agora Jesus chama ele de irmãos pela primeira vez? Porque agora a vida de Deus pode ser liberada, pode ser dada a cada um deles. E assim eles se tornaram filhos de Deus, se tornaram irmãos do Senhor Jesus. É por isso que ele agora diz: vai avisar a meus irmãos. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Nós que cremos no Senhor Jesus, que cremos na sua obra redentora, na obra que ele realizou, na sua morte e na sua ressurreição, nós somos chamados por ele de irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nascemos de Deus, cremos no Senhor Jesus, tivemos um novo nascimento, como fala a palavra de Deus, também nas escrituras chamado de nascer de novo, de regeneração. E assim nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos irmãos de Jesus. Jesus nos chama de meus irmãos. Que privilégio! Nós somos irmãos de Jesus. Nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele foi à cruz e morreu no nosso lugar. E porque nós cremos na obra que ele realizou. Nós cremos que ele não está no túmulo, mas que ele ressuscitou dentre os mortos e que ele derramou sobre nós o seu Espírito. E nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Por isso que agora nós somos filhos de Deus. Por isso que agora Jesus nos chama de irmãos. Isso só foi possível por causa que a obra dele foi completada pela ressurreição. Ele ressuscitou dentre os mortos.
Então a ressurreição do Senhor Jesus é algo maravilhoso demais. Nós precisamos entender isso, compreender isso. Não só a morte é o primeiro passo, a ressurreição é o segundo passo que conclui tudo. Inclusive no livro de Atos, diz que foi Deus quem o ressuscitou, o Pai foi quem o ressuscitou dentre os mortos, como uma confirmação de que aquela obra que o Filho realizou foi aceita por Deus. A ressurreição de Jesus é uma evidência de que a obra realizada por Cristo foi aceita pelo Pai, que a obra da redenção foi concluída, que a obra da redenção foi completa, de maneira que nós, ao crermos nele, ao recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, sim, nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos a plena salvação do Senhor, e isso é algo maravilhoso. Graças a Deus pela ressurreição do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, meus amigos, veja só que interessante, aqui nós vimos apenas o registro aqui do Evangelho de Mateus. Eu vou fazer a leitura também do Evangelho de Marcos. Não vai se dar tempo nós lermos os 4 evangelhos. Possivelmente no próximo programa nós vamos continuar nesse assunto. Mas Marcos capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 8. Deixa eu ler aqui para vocês. Marcos capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 8. Diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. Por isso que é importante a leitura dos 4 evangelhos, porque quando nós juntamos os 4 evangelhos, mais informações nos são adicionadas, né? Então diz aqui que foi Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé também. Por isso que eu falei, quando estava lendo Mateus, que não tinha sido apenas as 2 Marias. Então nós juntamos os textos, porque cada um ele mostra um aspecto do Senhor Jesus, e os textos eles se completam. E fala que elas compraram aromas para ele embalsamá-lo. Então esse era o objetivo da ida delas. Versículo 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo, né? Então pela manhãzinha, o sol estava nascendo ali, no amanhecer do dia, no raiar do dia, elas vão ao sepulcro. Versículo 3, dizia uma às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Então elas estavam indo com a intenção, como diz aqui, de balsamá-lo, né, preparar-lhe o corpo do Senhor, arrumar com essas ervas aromáticas, mas ela tinha uma preocupação: quem vai remover? Elas não conseguiam, essa pedra era muito pesada, elas não tinham como remover essa pedra. Então elas estavam pensando, conversando entre si. Diz o versículo 3, dizia uma às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Você vê os detalhes? Aqui no Evangelho de Marcos já diz que onde é que estava o anjo, que estava dentro no túmulo e estava sentado, né, do lado direito e vestido de branco. E elas ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Novamente aqui o texto vai confirmando tudo, como está lá no livro de Mateus. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Então é muito interessante quando nós lemos os evangelhos, porque nós vamos juntando ali as informações, vai ficando muito mais claro para nós como se deu a ressurreição do Senhor Jesus, como foi a ida dessas mulheres para o sepulcro ali, para o túmulo onde Jesus
Jesus estava sepultado. Então são muitas informações que nós vamos absorvendo, vamos juntando e vamos tendo uma visão mais ampla da ressurreição do Senhor Jesus. Aqui nós temos o mesmo relato, mas tem detalhes que são acrescentados, porque muito desse conteúdo é resultado exatamente ou de testemunho pessoal dos discípulos, né, como é o caso desse aqui, o Evangelho de Marcos, que já se acredita que foi ditado pelo apóstolo Pedro, ou como o Evangelho de Lucas, que Lucas era um historiador, era um método historiador que era baseado em pesquisas e informações que ele ia colhendo, né? Então é muito importante nós vermos todos esse texto. Hoje não será possível nós vermos o Evangelho de Lucas e o de João. No próximo programa nós vamos estar continuar vendo sobre a ressurreição de Jesus nesses dois evangelhos. Graças a Deus pela maravilhosa palavra do Senhor. Lembrando a você das nossas reuniões, quartas e sábados, 19h30. Quartas e sábados, 19h30, é as nossas reuniões. Se você desejar ter uma reunião, receber uma reunião na sua casa, entre em contato conosco, telefone 981 13 5880. Essas reuniões são reuniões familiares, onde nós reunimos nos lares para orar, para louvar o Senhor e para estudarmos a palavra de Deus. Então é muito importante, caso você deseje uma reunião na sua casa, entrar em contato conosco. Nós também podemos fazer cursos bíblicos. Se você deseja um curso bíblico, deseja um estudo mais profundo da palavra de Deus, se você é alguém que tem o desejo de aprender a palavra do Senhor e precisa, né, e quer que a gente ofereça para você um curso bíblico, é só entrar em contato por esse telefone, 981 13 5880. Graças a Deus por isso. Estamos já chegando ao final do nosso programa. Vamos apenas orar, agradecendo ao Senhor por mais um programa. E mais uma vez, obrigado a você pela sua audiência. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um programa, por essa manhã, por esse início de semana. E te rogamos que a tua bênção, a tua proteção, o teu agir, Senhor, o teu conduzir, esteja sobre as nossas vidas. Nessa manhã, visita, Senhor, cada ouvinte, cada pessoa que está ouvindo esse programa nessa manhã, Senhor. Nós te rogamos, te pedimos a tua ação na vida delas, o teu agir, Senhor. Sabemos que muitas são as dificuldades que as pessoas enfrentam. Alguns estão angustiadas, depressivas, alguns estão com problemas de saúde de natureza física, outra de natureza mental, espiritual, mas tu tens a solução para todas as coisas. Muitas são as famílias que estão passando por dificuldades na vida familiar, na criação dos seus filhos, no relacionamento conjugal, problemas conjugais, separações, pensamentos de separações, de divórcio. Que o Senhor possa alcançá-los na tua misericórdia. Que o Senhor possa os orientá-los e levá-los a se voltarem para ti. Porque só no Senhor nós temos a verdadeira direção para a nossa vida, para o nosso viver. Só tu, Jesus, só o Senhor Jesus é que pode nos trazer a verdadeira clareza para enfrentarmos os problemas do nosso dia a dia, que são tantos e de tantas naturezas. Nós rogamos a ti, que usa de misericórdia para com cada um de nós. Abençoa, Senhor, essa semana. Abençoa o nosso trabalho, as nossas atividades, que possamos, cada um de nós, fazer tudo na dependência do Senhor, na comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz e até o nosso próximo programa na próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.